Oi, 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 mais uma segunda, mais um episódio. Se bem que hoje é terça, né, o dia que esse episódio tá indo ao ar, porque ele precisou ser adiado, mas bora ignorar essa parte. E aí, pra gente começar, eu quero te perguntar uma coisa. Tu já sentiu que dentro de ambientes sociais, tu precisa performar? Sabe aquela sensação de não se encaixar completamente e de estar sempre tentando se ajustar quem você é para aquelas determinadas situações? E aí foi pensando nisso que eu pensei em gravar esse episódio e justamente trazer essa ideia sobre como hoje em dia a performance ela tá em vários ambientes, na vida das pessoas de uma maneira quase que invisível. E para quem não me conhece ainda, eu sou a Tarsila Roberta, sou Relações Públicas e esse aqui é o Tudo Comunica Club, o seu podcast preferido de comunicação, marketing e uma vida inteligente. E aí todo episódio ou você aprende algo ou você reflete, mas na maioria deles é sempre um pouquinho desses dois. Então bora começar. Primeiro de tudo, o que é performar? O que eu entendo aqui enquanto performance? Vou explicar isso a partir de dois tópicos, digamos assim, que é a performance social e o que está, enfim, sendo muito comentado hoje aí, inclusive pelos gurus de marketing, que é a alta performance. Em relação à performance social, eu fiz algumas pesquisas e eu gostei bastante de como o Erving Goffman, ele aborda, essa performance social na teoria dele sobre o interacionismo simbólico. E aí ele vai comparar essa interação social a uma encenação teatral, onde os indivíduos ali eles vão performar papéis sociais, como se fossem fachadas pessoais, sabe? Para apresentar uma determinada imagem de si mesmo para um público. Então, quando eu vi essa abordagem dele, eu achei super interessante e sobre como fala sobre a nossa realidade, sobre como hoje em dia a gente, dentro de determinadas e várias situações, a gente se coloca na posição de performar para caber naqueles espaços. Eu, por exemplo, tenho sentido muito isso nos últimos tempos, por isso que eu, enfim, decidi gravar esse episódio, porque eu sinto que tem um eu muito performático em diversas situações, como, por exemplo, quando eu fui gravar os 2 primeiros episódios aqui para esse podcast, eu até, enfim, depois ouvindo, eu fiquei refletindo sobre como é a minha maneira de falar, como que é a minha maneira de conduzir ali a situação e, de certa forma, como eu sou uma pessoa ali influenciada pelo marketing, pela comunicação, a minha visão ela vai muito para aquela ideia de como que eu posso construir isso de maneira atrativa. E aí pouco pensando no que eu quero de fato falar e mais em como aquilo vai performar. E aí veio até na minha cabeça agora pouquinho antes de gravar esse episódio que eu fiquei pensando assim, eu acho que esse episódio 3, esse aqui, é de fato o meu primeiro episódio onde eu verdadeiramente estou colocando as minhas ideias, o meu pensamento, sem ter uma obrigatoriedade de performance. Não, porque isso aqui precisa caber, isso aqui precisa estar, essa informação precisa estar, isso aqui tem que estar nesse ponto, eu tenho que falar isso aqui em determinado momento. Eu sinto que essa questão de roteirização, ela é importante, sim, claro, mas no meu caso, eu acho que se eu só pontuar as coisas que eu preciso falar para não esquecer, é mais importante do que roteirizar inteiro e saber exatamente o que vai caber em cada coisa, o que falar em cada coisa, enfim. Isso acaba tirando um pouco da coisa do genuíno. E eu acho, assim, eu tenho esse pensamento muito forte, que para as coisas fluírem de verdade, é necessário a gente ser quem a gente é. Então, para a gente conectar, e eu principalmente, como trabalho com essa questão de comunicação e marketing, para a gente conectar com o nosso público, é necessário sim a gente ter os nossos pontos de imperfeição, ter os nossos pontos de autenticidade, ter o nosso jeito de falar, o nosso jeito de se comunicar e não se prender a um formato que é o que outras pessoas estão fazendo, porque isso é o jeito delas, esse é o jeito delas, esse é o formato que deu certo para elas, mas para mim, por exemplo, eu posso seguir de uma outra maneira. Inclusive,
né, já entrando na teoria de que esse episódio aqui seria o primeiro, né, desse podcast, eu não expliquei anteriormente em nenhum dos dois como que funcionaria, né, o Tudo Comunica Club. Só explicando rapidinho para vocês, aqui a gente conversa sobre comunicação e marketing. Então, todo episódio ou vai ser sobre comunicação e marketing, ou vai ser sobre reflexões de uma vida inteligente. Então, essa questão de vida inteligente, ela é muito voltada para ideias, reflexões, termos, livros, enfim, organização. Essa ideia de como que você pode viver a sua vida de um jeitinho melhor, para além do marketing, para além de vender o seu negócio, vender o seu produto. Enfim, eu acho que essa dualidade ela é extremamente importante para que a gente consiga viver uma vida melhor. Então, o podcast ele tem essas duas vertentes, que é comunicação e marketing de um lado e vida inteligente de outro. Esse aqui, por exemplo, é um episódio de vida inteligente, onde a gente está discutindo sobre uma nova forma de ver o mundo, enfim, perspectiva sobre ele, e a gente está usando para isso a performance, a ideia de performance. E já falando nesse assunto, eu trago também a ideia de alta performance, que é o que a galera tem mais comentado assim nos últimos tempos, e principalmente a galera do marketing, só que um marketing meio fundo do poço, digamos assim, sabe? De que você tem que performar ali uma produtividade, um foco, uma disciplina, uma constância, abrindo mão, muitas vezes, de experiências boas e experiências sociais em troca de alta produtividade, alta disciplina. Enfim, eu acho extremamente importante, sim, essas ideias de você ser produtivo, de você focar, sim, em determinadas coisas e em outras não, de você ter disciplina, ok. Mas a alta performance, na prática, muitas vezes ela vira só mais um papel pra gente sustentar. Porque, querendo ou não, a gente seguindo determinadas pessoas que vão falar sobre isso, elas trazem essa ideia de que você precisa, sim, ser produtivo, você precisa ter uma alta disciplina. Só que a gente já quer entrar com tudo nisso e acaba se frustrando muitas vezes por não conseguir dar conta, porque aquilo não faz parte da nossa realidade, da nossa rotina, não faz parte do nosso jeito de viver a nossa vida. Então, não necessariamente ela precisa ler, 300 livros por ano. Ela ter uma rotina tranquila de leitura, ela ter uma rotina tranquila de estudos, ela ter ainda assim uma vida social bem estabelecida, ela focar em pontos importantes para o seu trabalho. Eu acho que a junção disso tudo é importante. Essa ideia de estar sempre rendendo, sempre otimizada, sempre dando conta, gente, isso é o cúmulo, porque você acaba se sobrecarregando, você acaba se frustrando e entrando numa vida de você não dar conta das coisas, e isso gera uma bola de neve. E para corroborar com essa ideia, eu trouxe aqui um trecho do livro A Crise da Narração, do Byung-Chul Han, espero que eu esteja falando o nome dele certo, que ele vai falar o seguinte: a vida na modernidade tardia é particularmente desnuda. Ela carece de qualquer fantasia narrativa. As informações não se deixam vincular em uma narração. Com isso, as coisas se desfazem. O contexto significativo cede seu lugar à justaposição e à sucessão sem sentido de acontecimentos. Não há horizonte narrativo para nos elevar além da pura vida. A vida, que deve ser mantida, entre aspas, saudável ou, entre aspas, otimizada, a qualquer custo, é uma sobrevivência. E eu destaco esse trecho aqui porque ele traz de forma assim muito legal essa ideia de vida performática, onde tudo é saudável, onde tudo está otimizado, onde quando você entra, por exemplo, nas redes sociais, parece sempre uma vida perfeita, onde não tem problemas. Então, essa ideia, ele vai dizer, né, de vida otimizada e a qualquer custo, é uma sobrevivência. Não é você viver, mas é sobreviver. E ele fala, inclusive, sobre essa diferenciação de
informação para narração, de como hoje em dia a gente tem consumido muita informação e menos narração. Então a gente não se deleita mais em livros longos, em filmes e realmente histórias que marcam de verdade. Mas a gente passa horas e horas em redes sociais, passando de um vídeo para o outro, recebendo uma informação e outra. Então ele vai trazer essa ideia de que hoje em dia a gente também não está conseguindo mais fazer coisas que perpassem de geração em geração. Histórias, né? Por exemplo, hoje em dia é muito difícil a gente encontrar histórias e filmes e, enfim, até músicas, parece que é tudo feito para os dias de hoje. Inclusive, eu acho que esse livro ele merece muito um episódio só para ele, porque é um livro que eu acho assim, importantíssimo e que traz essa diferenciação, como eu falei, de informação para narração e de que a gente precisa construir coisas que mereçam ser lembradas. Inclusive, por falar em filme, né, um que me trouxe algumas reflexões sobre isso, né, sobre essa ideia de que a gente tem performado muito, é o Show de Truman. Quem assistiu sabe, assim, quão legal esse filme foi construído e como ele traz essa ideia pra gente de viver sendo observado. E aí, com base nesse filme, eu trouxe algumas ideias, que é o mundo como roteiro, sendo a primeira delas, e o fato de que tudo ali é muito repetido, todo santo dia as pessoas fazem as mesmas coisas, e aí o Truman, por exemplo, ele vai só se adaptando àquilo até o momento em que ele vai perceber que todo mundo está repetindo a mesma coisa. Então, todo dia tem os mesmos bom dia, todo dia os mesmos carros passam nos mesmos horários, enfim. É como se fosse aquela ideia de que tem dias que parece que todo mundo sabe exatamente o que fazer, menos eu. Tá? Parece que todo mundo tá seguindo ali um caminho. É aquela coisa da gente ver, por exemplo, nas redes sociais, né? Parece que todo mundo tá passando por um processo bacana, todo mundo tá vivendo sua vida bem, mas a gente não. Então, eu, para tentar caber nesse espaço de que tudo dá certo, eu tento mostrar para as outras pessoas de que a minha vida tá muito certa e às vezes não tá. Outra ideia é, se você tenta se encaixar onde não te cabe, qualquer deslize é estranho. Isso aqui vem muito principalmente dos figurantes, quando eles vão entrar em pânico, né? Quem assistiu vai lembrar bem disso aqui agora. A partir do momento em que o Truman ele consegue perceber, né, que aquilo tudo ali está sendo muito performático, as pessoas figurantes, elas travam, vão errar falas, vão repetir frases, inclusive tem muita propaganda ali no meio, e aí isso ele olha assim, acha estranho, enfim. Mas é essa ideia, né, de quando você tenta muito performar algo, se você desliza, se você é imperfeito, aquilo ali gera um incômodo, gera um atrito, gera um pânico. E uma última reflexão que eu trago acerca desse filme é que muitas vezes a gente se coloca dentro de um papel muito performático porque a gente tem medo das consequências que virão se a gente fugir um pouco dele, se a gente fizer e agir um pouco diferente, se a gente seguir um outro caminho. O Truman, por exemplo, ele tinha muito medo do mar. E o trauma, ele foi criado justamente para limitar ele, para que ele não descobrisse o que tinha depois. E aí o medo mantinha ele no mesmo lugar, né? Ele não tinha ali essa ideia do que poderia estar além daquilo, né? Ele só se colocava todos os dias no mesmo lugar porque ele tinha medo. E aí a reflexão que fica assim com essa, né? A reflexão dentro da reflexão, enfim. Quantas performances a gente sustenta por medo de sair do papel que criaram pra gente? Gente, essa reflexão aqui dói, tá? Quantas vezes a gente pega um papel, se coloca dentro dele e por medo do que vão pensar, por medo do que, enfim, pode ocorrer, a gente continua lá, mesmo sem se encaixar. E isso diz respeito muitas vezes também sobre nós enquanto criadores de conteúdo, tá? Porque quem cria conteúdo sabe muito bem que você tem ali um posicionamento nas redes sociais, você tem ali que criar estratégias e muitas vezes você se coloca dentro de caixinhas que quando você sai,
pode te abrir muitas portas, né? Mas quando você se fecha naquilo, complica muito. E outro viés disso é a performance involuntária, né? Que é na vida e no trabalho. Porque muitas vezes a gente só não sabe que está fazendo aquilo, né? Eu, por exemplo, já estive em trabalhos em que eu não tinha liberdade para criar. E aí surgia o conflito. Eu preciso aqui ser criativa de verdade ou eu preciso apenas agradar, sabe? Ali o meu chefe. Então, era complicado, porque tinha uma barreira em que eu não podia ultrapassar. E se eu ultrapassasse essa barreira, eu ia contra a empresa que eu estava trabalhando. Então, eu não podia ser verdadeiramente criativa. Eu tinha que me encaixar naquilo que me colocava. E aí, no filme, o Trauma, por exemplo, mesmo sem perceber, ele acaba achando tudo normal e ele se ajusta para sobreviver dentro daquele sistema, ali no comecinho, né? Depois ele descobre, mas enfim. E é muito o que a gente faz hoje em dia. Às vezes a gente deixa de fazer as coisas que a gente realmente quer fazer por conta de performar coisas que não nos cabem, de estar em espaços que não nos cabem, de falar coisas que não diz respeito a quem a gente é, de confirmar e de só dizer, eu também acredito nisso, sem acreditar, só para reafirmar um papel que muitas vezes não é seu. E de modo muito geral, já indo para a finalização desse episódio, a vida ela é um processo constante de busca por quem a gente é. A gente sabe disso. A vida não é linear. Ela é um processo, é uma construção. E todo o tempo a gente está, descobrindo coisas novas. Eu, por exemplo, falava que eu odiava esportes. Que meus amigos sabem disso, eu odiava esportes. E, do nada, comecei a amar o vôlei, né? Praticando, porque antes de praticar, eu dizia que eu odiava. Mas depois que eu comecei a praticar, eu comecei a amar. Então, eu tô toda semana lá, enfim. Então, é muito isso, é a gente vivendo e aprendendo. Essa é a realidade. Viver e criar tem sido, para mim, um processo muito constante. Porque eu trabalho, né, na área do marketing e da comunicação. Eu vivo a minha vida além disso. Então, é uma construção de que eu procuro conciliar ali, não performar tanto e ser um pouco mais eu. E eu sei que às vezes, sim, claro, é difícil da gente se encontrar nos nossos gostos, no que a gente quer criar, enfim. Mas é como eu falei, a vida é um processo. Uma hora tu descobre, e a gente descobre fazendo, né? Então, inclusive tenta fazer isso, né? Anota aí algumas coisas que você não... ou então já falou alguma vez que não faria de jeito nenhum e tenta fazer. É sério. Essa é uma atividade assim que acho que muda o seu cérebro. Mudou o meu, de verdade. Porque teve uma época na minha vida que inclusive eu fiz isso, literalmente. Eu comecei a anotar as coisas que eu jamais teria, dizer que eu nunca ia fazer, e comecei a fazer e de fato gostei daquilo, sabe? Fui me conhecer. E a terapia me ajudou muito nisso, tá, gente? Importante. Essa ideia de, às vezes, a gente não se encontrar nas coisas que a gente gosta e nas coisas que a gente gosta de criar, pode ser, muitas vezes, o motivo da gente performar. E, bom, indo já para os grandes finales, né, desse podcast, eu queria só te agradecer por estar aqui até agora me ouvindo. Espero que você tenha gostado muito. Mas você não pode sair daqui sem essa pergunta, que é a seguinte: em quais momentos da sua vida você sente que está performando? E lembra, às vezes você pode não ter medo do mar, mas você só se acomodou a uma situação e performa ela pro resto da vida. Que tal você hoje se incomodar? Eu acho que isso seria legal. Traz um pouquinho de incômodo para sua vida. É importante. Se você ainda não consegue se encontrar, se conhecer um pouquinho mais, saber como que você vai criar, saber como que você vai, produzir os seus conteúdos, como que você vai trabalhar, tenta trazer um pouquinho de incômodo e testar, né, diversas perspectivas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Comentem aqui o que vocês acharam, ideias também de outros temas para os episódios, que eu vou adorar ouvir. Beijos e até a próxima!